Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e, como sempre, estou às suas ordens. Bom, abençoados, vocês sabem que nós estamos em uma série de mensagens apresentando o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 ao 19, e esse é o 5º episódio, onde Paulo tem um embate com Himeneu e Fileto, pois estes estavam ensinando que a ressurreição já havia ocorrido naqueles dias de Paulo. E isto se torna muito sério, pois, como preteristas completos como somos, defendemos que a ressurreição já, de fato, ocorreu. E por isto, o sistema religioso nos acusam de fazermos parte da heresia de Himeneu e de Fileto, tentando assim, de alguma forma, nos refutar, para que as pessoas tenham medo de acessar essa interpretação e conhecer a verdade. Por esta razão, eu criei essa série, que é para refutar essa ideia e mostrar que o cristianismo tradicional, esse sim, se comporta hoje como Himeneu e Fileto, fazendo grandes estragos bíblicos e na vida das pessoas. Então, se você não viu os 4 primeiros capítulos, eu criei uma playlist para que você acompanhe o passo a passo da nossa refutação e entender melhor o nosso ponto de vista. Então, a partir deste capítulo, vamos começar a apresentar o tempo e a natureza da ressurreição na visão da Bíblia, que não é cristã, e sim judaica. A Bíblia, ela é judaica. Essa é a visão correta e aprenda isso. Porque a Bíblia, na visão do cristianismo tradicional, ela é torcida, pois se basearam e usaram-na para reforçar a instituição e o clero e não os seus escritos. Então a discussão de hoje vai girar em torno de se a ressurreição seria algo visível, físico, como pessoas voltando à vida, túmulos se abrindo, ou algo espiritual, relacionado ao estabelecimento efetivo do reino de Deus. Vamos mostrar e provar que, segundo Paulo, a ressurreição seria mais uma mudança espiritual e não um evento físico visível. Ele aponta que Himeneu poderia estar se baseando em textos bíblicos que associam a ressurreição com o fim dos tempos e com o julgamento de Israel, e que o reino de Deus já estava presente quando Paulo estava ali levando a sua palavra ao povo de Éfeso. Ou seja, que a consumação dos séculos havia passado. Paulo, no entanto, condenou a ideia de que a ressurreição já havia ocorrido, sugerindo que ela ainda estava por vir. Porém, ambos, tanto Himeneu quanto Paulo, falam da mesma ressurreição. Para Himeneu havia ocorrido e para Paulo ainda iria ocorrer. E hoje discutiremos essa controvérsia sobre o tempo e o momento da ressurreição, sugerindo que a ressurreição é espiritual e não física. Preparados? Vem para a graça que eu te explico. Agora é a hora da palavra. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo. Bom, abençoados, antes de nós prosseguirmos, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram, se inscreve no nosso canal, se inscreve aí, abençoado. Deixe seu like, deixe principalmente seus comentários aí, estou sentindo falta dos comentários dos abençoados. O que vocês têm achado dessa série de mensagens, né? Às vezes eu peço os abençoados para colocarem, até para que me incentive mais a buscar assuntos como este. E já que você está gostando, se inscreva, deixe seu like, compartilhe as nossas mensagens. E claro, se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar esse sininho aí embaixo. Estamos combinados assim, irmãos? Então vamos prosseguindo? Vamos nessa? Vamos lá. Eu só sei de uma coisa, irmãos, como é bom ser graça pura. Pois somente a interpretação do preterismo completo, da escatologia da aliança ou da escatologia consumada, pode nos conceber o significado total e real da graça pura. Mas vamos à mensagem, ok? Meus queridos irmãos, a verdade é que nunca o sistema religioso foi confrontado com a questão da ressurreição. Eles estão aí há praticamente 2 milênios e nunca foram confrontados como estão sendo hoje. Não é verdade isso? E hoje nós temos acesso a uma visão diferente da tradição, que é o preterismo completo. E hoje nós fazemos isto e desafiamos o sistema religioso em quase todas as suas doutrinas.
E será mesmo que o mundo tem que ficar na espera de uma ressurreição literal, onde todos os mortos levantarão dos seus túmulos e serão julgados? Ou eles erraram em suas interpretações? Eu posso garantir uma coisa, eles erraram e feio. E a passagem que nós estamos analisando, de 2 Timóteo capítulo 2, é a maior prova disto. Então eu quero começar aqui com vocês com uma simples pergunta. Como seria possível Himeneu ensinar o que ele ensinou, que a ressurreição já era ocorrida? Pois se o próprio apóstolo Paulo foi um dos que ensinou sobre tal evento, então ele certamente, Himeneu, tinha apoio para suas opiniões, e eu vou citar algumas delas. Primeiro, Jesus em sua ressurreição não foi as primícias dos mortos? Sim, foi. Segundo, se as primícias haviam chegado, logo havia chegado também o tempo da colheita. Sim, isso é um fato. Terceiro, Paulo mesmo proclamou que a ressurreição dos mortos era uma realidade presente naqueles dias. Vamos ver alguns textos que apoiam isto? E lembrando a vocês, abençoados, que as cartas de Paulo, ela corria às comunidades daqueles dias. Então era bem possível que Himeneu teve acesso, sim, a alguns escritos de Paulo. Vamos começar lendo em Romanos capítulo 6, famoso para a gente, do versículo 3 ao 5. Diz o texto: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados, atenção às letras maiúsculas, juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Irmãos, veja, o texto em letras maiúsculas não passa esse entendimento, se fomos plantados justamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Por quê? Porque nestes dias que Paulo escreveu a Romanos, a ressurreição já havia ocorrido. Vejam que a questão de Himeneu, achar que essa ressurreição já havia ocorrido, está também dentro dessa análise de Paulo. Vamos a mais um texto que prova por A mais B que Himeneu tinha razões para acreditar que a ressurreição já era ocorrida? E com isso, vamos provar o âmago da discussão entre Paulo e Himeneu, e que não era por causa da natureza da ressurreição, como o sistema religioso quer indicar, e sim de questão temporal. E o que escondia esse conflito era de ordem de autoridade e filiação. Então vamos a mais um texto. A referência é Colossenses capítulo 3. Vamos passear pela Bíblia, isso é muito bom. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Diz o texto aí, atenção às letras maiúsculas. Portanto, Paulo escreveu, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E tem outras referências aí que vocês podem anotar também e procurar, que vai indicar esse mesmo instante aí que a ressurreição parece que já havia ocorrido nos dias de Paulo. Então, sinceramente, irmãos, quem lesse essa carta de Colossenses de Paulo, o que poderia pensar? Que a ressurreição já ocorreu. Isso não é nenhum absurdo, não é verdade? Veja, Paulo está dizendo que se já ressuscitaste com Cristo, então Himeneu tinha bases para achar que a ressurreição já havia ocorrido. Depois vocês leiam essas referências aí que eu deixei para você. Vamos ler agora o texto em Colossenses. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então, irmãos, podemos dizer, mediante estas provas, que Himeneu pode ter usado, sim, os próprios escritos de Paulo para afirmar e ensinar que a ressurreição já havia ocorrido. Isso mostra e fica bem claro que o problema em relação à ressurreição ter ocorrido ou não era uma questão temporal e que isso pode ter sido motivado pelo próprio apóstolo Paulo em seus escritos, pois suas argumentações, fora de um contexto, pode dar a entender isto, não é verdade? Que a ressurreição já havia chegado. Quando a gente olha para os textos de Paulo, a gente começa a entender Himeneu, não é verdade? Então a ressurreição crida por Himeneu era a mesma que Paulo.
Por isso dizer que o âmago desse embate que houve ali entre eles, por causa da origem da ressurreição, é um descontexto bíblico. Eu estou mostrando isso para vocês. Bom, e se Himeneu tinha o mesmo conceito, que é o que eu quero informar vocês, da natureza da ressurreição também vista por Paulo, os dois tinham o mesmo posicionamento, e que esta ressurreição é como o cristianismo prega, uma ressurreição literal e física, se fosse dessa forma, logo seria fácil rebater Himeneu, ele na hora. Era só ele dizer o que qualquer pastor hoje falaria. Olha, como é que esses homens aí estão falando que a ressurreição já ocorreu? É só vocês irem lá no cemitério, faça a prova. Se vocês encontrarem os túmulos abertos e verem as pessoas caminhando, a ressurreição de fato aconteceu. Se não, não aconteceu. Era simples. Sendo que o grande apóstolo Paulo não falou isto. Muito pelo contrário. Na exegese que fizemos na terceira parte, tá? Quem não viu, vá lá e veja, nós garantimos que o problema de Himeneu e Paulo era um problema de autoridade e identidade. Tá, abençoado? Vai lá e veja na terceira parte, porque vocês vão conseguir perceber isto que eu estou falando. Então, se a questão é temporal e eles concordavam na natureza da ressurreição, por que Himeneu estava errado pregando que a ressurreição já havia ocorrido naqueles dias? Primeiro, Himeneu sabia que Jesus havia vindo no final dos tempos. Ele cria desta maneira. Vamos ver um texto onde Paulo também afirma isto e que também pode ter passado pelas mãos de Himeneu. Está ali. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a plenitude dos tempos, se lendo esse texto fora de um contexto, ele realmente dá a entender que naqueles dias de Paulo já estavam vivendo isto. Só que era um período, conforme a gente tem falado aqui e ensinado, era um período de transição. Depois vocês leiam essas outras referências aí. Paulo que escreveu isto. Himeneu tinha base, sim, para dizer que o fim dos tempos já estava ocorrendo e a ressurreição também, no tempo do fim. Irmãos, até mesmo a Taná, que a Bíblia já estava escrita naqueles dias, a Bíblia hebraica, dava bases para que Himeneu ensinasse que a ressurreição já havia ocorrido, sem grandes esforços. Desde que, e preste atenção, irmão, no que eu vou falar, vou até voltar com a minha imagem aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Desde que a ressurreição não fosse literal, e a ressurreição literal, como prega em cima o sistema religioso, nunca foi bíblico. Aqui é o cerne da questão. É onde nós vamos passar várias informações para você. Vamos ver uma passagem de Daniel no Antigo Testamento, onde Himeneu pode também ter tirado a ideia que o fim dos tempos já era presente. Está lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2 e 4. Informa o texto ali. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Olha o que essa profecia de Daniel está nos informando. Assim, o tempo para a ressurreição estava presente intensamente naqueles dias de Himeneu e de Paulo. E Himeneu dificilmente poderia desconhecer até mesmo o que Paulo disse sobre isso, sobre o fim dos tempos. Vamos ver uma passagem onde Paulo também afirma estar vivendo nos últimos dias, nos últimos tempos. Olha só, diz o texto ali. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Irmãos, é tantos versículos falando que aquelas pessoas, escritores do Novo Testamento, viviam o fim dos tempos. Da parte do Antigo Testamento, acabamos de observar agora uma profecia de Daniel, onde ele manda selar, né, as profecias, mostrando que o tempo iria ser longo. E esse tempo longo lá de Daniel até o acontecimento, onde nós entendemos ser a segunda vinda de Jesus e realmente marcar o fim dos tempos, não deu mais de 2000 anos, não. Então eu só não entendo como o cristianismo tradicional conseguiu fazer esse puxadinho de 2000 anos de fim dos tempos. Isso é desconcertante. Irmãos, e vamos prosseguindo. Olha, Himeneu também estava ciente de que Pedro, o apóstolo Pedro, disse que Jesus estava pronto para o julgamento. E assim os mortos já havia ressuscitado. Vou colocar aqui
essas referências para a gente ler? Nas cartas de Pedro nós encontramos ali, olha, pronto para julgar os vivos e os mortos, do grego etoimos. E mais na frente, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, também diz o texto ali. E chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Meus queridos, pode até ter alguém pensando assim, né? Mas estes escritos, André, não estavam escritos naqueles dias, porque a Bíblia completa só apareceu do quarto século em diante. Bom, isso é verdade. Mas as cartas dos apóstolos, como eu falei anteriormente, elas rodavam o mundo todo. Nós concluímos que tanto Jesus como seus apóstolos ensinaram claramente que o tempo para a ressurreição estava presente naqueles dias. E isso pode ter criado na mente de Mineu uma confusão. Por esta razão, entender essas questões é essencial para ajudar a trazer o entendimento correto do que de fato estava havendo entre eles ali, entre Paulo e Mineu e Fileto, e eu também incluo aí os judaizantes, até para clarear um pouquinho o nosso entendimento. Vamos apresentar agora um texto de Daniel que endossa isso em relação à ressurreição dos últimos dias. Ela estava associada diretamente ao julgamento de Israel, olha aí. Então, tem até gente no sistema religioso que crê que a segunda vinda de Jesus ocorreu de fato ali no ano 70, mas que Jesus virá outra vez. Algumas correntes do cristianismo tradicional prega e ensina isso. Mas nós vamos mostrar a vocês que a ressurreição dos últimos dias ela estava associada diretamente ao julgamento de Israel. Eu vou mostrar também um pouquinho mais na frente, tá bom? Se der tempo, alguns acontecimentos históricos que também pode ter confundido Emineu ali em relação ao tempo, para ensinar que a ressurreição nos dias de Paulo já havia ocorrido. Vamos ler a Daniel, capítulo 12, versículo 2 ao versículo 7, tá, abençoado? Vamos ler esses textos aí e que Emineu também provavelmente conhecia, porque Emineu era um estudante também da palavra, tá, queridos? Eu já li essa parte ali, até o conhecimento. Então, vamos pegar da parte do conhecimento para lá. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros em pé em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora está sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? Atenção, o homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Aqui, vocês sabem que o povo santo daqueles dias era o povo hebreu. Portanto, uma profecia totalmente elaborado para o escopo hebreu e não gentio. Por isso que quando a gente fala que a Bíblia ela não é assim a interpretação mais viável da Bíblia não é pela ótica do cristianismo tradicional e sim pela ótica judaica, por causa desse escopo. Então ali é muito simples a gente entender. Quando acontecerá isso? Quando o povo santo finalmente for quebrado. Eles foram quebrados? Foram. Quando? Quando o templo veio abaixo. Veja que nos dias em que foi proferida essa profecia, diz o texto: sele o livro até o tempo do fim. Agora, irmãos, imaginem se esse selar tivesse sido escrito no Novo Testamento. Se os textos do Novo Testamento, que fala insistentemente que o fim dos tempos estava ali na esquina, à mão, se tivesse escrito para selar, aí é que a segunda vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos era algo inatingível. Então essa crítica nossa em relação a esse tempo. É isto o que está acontecendo com Emineu. Vamos mostrar os textos que diz isso? E começaremos lá a analisar Isaías capítulo 4, versículo 4. Acompanhe comigo aí, irmão. O Senhor lavará a imundície da bela Sião, removerá de Jerusalém as manchas de sangue com quente sopro de julgamento abrasador. Vamos ler outra referência aí mesmo nessa. Diz o próximo texto: diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama, diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado, nada lhes escapa. Depois vocês leiam também os capítulos 12 e 14 de Zacarias, tá bom? Tem também um texto aqui, que eu vou colocar, em Isaías capítulo 24 e 25, Jeová prometeu que no tempo do julgamento da cidade da confusão, 24:10, tá, abençoado? Por quebrar a aliança eterna, 24:5, ele engoliria a morte para sempre.
Esse contexto todo de ressurreição e julgamento naqueles dias da geração de Jesus pode ter levado, sim, Himeneu a se equivocar e ensinar que a ressurreição já era passada, como eu afirmei com vocês antes. Até mesmo, irmãos, na história, e eu vou falar agora, registrou-se catástrofes que poderiam também ter induzido Himeneu de achar que os últimos dias já era chegado. Houve 2 eventos específicos que aconteceram em Jerusalém naqueles dias que chamaram muita atenção e que se associa com a destruição iminente. Ambos têm a ver com a estátua de Calígula. Vocês já ouviram falar disto na história? Calígula foi imperador romano que governou Roma entre os anos 37 a 41. Ficou somente 4 anos sendo assassinado. Ele também foi um dos piores imperadores de Roma. Depois de Nero, claro, esse foi terrível também, tá, irmãos? Até então, Israel era a única colônia do Império Romano que tinha liberdade de culto a Deus. Ninguém mexia com eles, até Calígula surgir. E ele começou, uma espécie de culto a ele. Ele se achava uma divindade, a verdade é essa. Então ele mandou fazer estátuas e colocar em todos os templos religiosos das colônias que eram submetidas a Roma. E também ele quebrou uma aliança no Templo de Jerusalém. E aí deu problema, né, irmão? E isto foi uma das causas que mais tarde fez com que os judeus se revoltassem definitivamente contra Roma. Então eles colocaram lá uma estátua de Calígula no Templo de Jerusalém. E isto poderia ter sido entendido por Himeneu e os judaizantes daquela época, os judeus gnósticos, com o cumprimento do aparecimento do homem da desolação. E que inclusive Paulo falou sobre isso em 2 Tessalonicenses. Vamos ver. Diz o texto ali: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Aqui Paulo está falando provavelmente de acontecimentos que iriam vir e que já estavam no horizonte acontecendo. Isso é provável e plausível, tá? Eu não estou afirmando, tá bom, queridos? Que fique bem claro isso. Eu estou trazendo evidências do que estava acontecendo naqueles dias para que Himeneu se confundisse, sim, com o tempo da ressurreição. Um equívoco de Himeneu, pois naqueles dias do apóstolo Paulo vivo, ainda de fato não havia chegado o fim dos tempos. O fim dos tempos, biblicamente falando, foi a derrubada do templo no ano 70. O fato é que Paulo não chamou Himeneu de herege por ter confundido o tempo da ressurreição, como eu disse e provei, que a ordem dessa discussão era a autoridade de Paulo que estava sendo provada e também a relação que isso tinha com o estabelecimento da nova aliança. Porque, além de confundir-se com o tempo da ressurreição, Himeneu provavelmente era um judeu gnóstico, um judaizante. Portanto, um judaizante pregava que a nova aliança deveria vir acompanhado da lei de Moisés. Eles aceitaram a posição da igreja, só que eles estavam trazendo o contexto do Antigo Testamento para o Novo. Por isto que Paulo teve muito trabalho naqueles dias com os hereges judaizantes. Inclusive, na segunda parte, irmão, dessa série de mensagens, eu provei isto, tá? Vai lá e vejam. Irmãos, por isso que, ao assemelhar os ensinos de Himeneu com o preterismo completo, o sistema religioso somente demonstra não entender nada na Bíblia. Eles patinam simplesmente. E hoje, quem traz, na verdade, esse contexto do Antigo Testamento para os dias de hoje é o próprio cristianismo tradicional. Vocês querem ver um exemplo? O dízimo é um exemplo disso. Hoje, o espírito de Himeneu e Fileto estão sobre essas doutrinas do sistema religioso, do cristianismo tradicional. Mas vamos prosseguindo, tá, abençoados? Então, queridos, tudo isso é provável que Himeneu tenha achado que, ao colocar a estátua de Calígula no templo, é uma prova que o fim havia chegado. E houve também, por conta disto, uma resistência dos judeus, onde foram mortos mais de 30 mil judeus. Houve como se fosse um conflito ali naquele lugar. Uma resistência para impedir a colocação dessa estátua no segundo templo. Assim o tempo era apropriado e os eventos em Jerusalém sugeriam que o tempo realmente havia chegado, mas havia mais evidências para Himeneu crer nisto, tá? Uma outra observação a ser feita, que poderia ter levado Himeneu a erros de tempo, era que a ressurreição estava ligado inseparavelmente ao estabelecimento do reino.
E esta conexão com o Novo Testamento é notória, apesar de alguns estudiosos do sistema religioso ignorarem este fato. No entanto, irmãos, as Escrituras são claras. A morte seria destruída quando Jeová estabelecesse seu governo, o reino, em Sião. Isso está registrado nos capítulos 24 e 25 de Isaías. Depois vocês leiam. Vejam só o que João viu, a visão da ressurreição, como o tempo em que os reinos deste mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo. Eu vou passar agora para vocês outras referências, mas eu não coloquei aí, então vocês anotem, tá? Se puder aí, anotem que é importante essas referências. Por exemplo, Daniel viu o tempo em que os livros foram abertos, como o tempo em que o Filho do Homem recebeu o reino. Daniel capítulo 7, versículo 9 ao 14. João viu o tempo da abertura dos livros como o tempo da ressurreição. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Paulo disse que Cristo estava prestes, que vem do grego melo, que é rápido, não distante, não longe, julgar os vivos e os mortos por sua vinda e pelo seu reino. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. E o julgamento das nações é representado como o tempo em que o Filho se assentará no trono de sua glória. Mateus, capítulo 25, versículo 31. Assim, meus irmãos, a entrada do reino de Deus, que é a nova aliança, e a ressurreição são gêmeos siameses. Eles não podem ser separados. Jesus deixou registrado isto em várias partes de sua vida. E a história de Jesus era contada por todos naqueles dias. Jesus deu prova que o reino estava presente. Está ali. Quando Jesus veio proclamando o reino dos céus está próximo, Marcos capítulo 1, versículo 15, isso não foi nada menos do que uma declaração de que o tempo para a ressurreição havia chegado. Isso é confirmado na mensagem do imersor. Ele proclamou a iminência do reino, Mateus capítulo 3, versículo 2, disse que os instrumentos da colheita já estavam nas mãos de Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 10. A colheita é o tempo da ressurreição, Mateus 13, 36 ao 40. Se o tempo da colheita é o tempo da ressurreição, e se os instrumentos da colheita já estavam nas mãos de Jesus, é inegável que a ressurreição estava próxima. Então Emineu sabia disso. Ele sabia que o próprio Cristo disse que a ressurreição ocorreria naquela geração. Então não é nenhum absurdo Emineu ter se equivocado, como também seria fácil para provar que Emineu estava errado, se ele estivesse se referindo a essa ressurreição descompassada que o sistema religioso prega. Irmãos, o fato é que se Emineu estivesse ensinando uma ressurreição literal, com os corpos saindo do túmulo, seria fácil logo abafar essa ideia de Emineu. E quem é que iria atrás de Emineu? Era só dizer para a sua comunidade ir ao cemitério e ver se tem algum morto andando lá. Sendo que não era essa a essência da ressurreição judaica. A ressurreição bíblica não é literal, é espiritual, é angelical. A verdade é que se os futuristas fossem sinceros em seus discursos, mesmo que continuassem com a infâmia da ressurreição literal, ao menos os seus discursos deveriam falar que tanto a ressurreição quanto a segunda vinda de Jesus como o juízo final ainda estão longe, muito longe de acontecer. Porque eles negam todos esses textos que eu citei, mostrando a iminência da escatologia bíblica naquela geração. O que nós estamos mostrando é que tanto a ressurreição como a parúzia de Jesus, como todos os eventos ditos pelos escritores do Novo Testamento, além de serem naquela geração, foi espiritual. Porém, com vários acontecimentos no mundo literal, e o maior de todos é o templo vindo abaixo. Símbolo maior da presença de Deus entre os judeus. Essa era a aliança. Muitos estudantes, atenção, muitos estudantes ali no capítulo 25 erram em suas interpretações sobre as parábolas contidas ali. Houve um tempo considerável para que se cumprisse todas as profecias, o tempo de uma geração, e não mais de 2000 anos. E isso é totalmente antibíblico. Como não negar que a parúzia não estava próxima do primeiro século? E como afirmar que ela estava muito longe daquela geração? Já se vão 2000 anos, mas é assim que o cristianismo trata os textos bíblicos. Veja, Pedro, até ele relata que haviam naqueles dias os zombadores. Está lá registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Lá estão os zombadores dizendo que estava demorando muito. Os zombadores não estavam negando o dia do Senhor, como eles também gostam de usar esses textos contra a gente. Estes zombadores conheciam o Antigo Testamento.
E o Antigo Testamento comprova a realidade desses eventos. Mas eles estavam dizendo, cadê? Onde está? Eles criam na parúzia. Eles estavam se queixando que isso deveria acontecer em seus dias de vida. Agora, zombar de Cristo, de sua palavra e de suas obras, que é pior, porque agora entre eles do sistema religioso, eles cultivam uma ideia que o Senhor pode adiar essa vinda. Eles falam, o Senhor pode ir a qualquer momento. Jesus está nas portas, mas Jesus entra. Não chegou a hora. Jesus vai para a porta, não, Jesus entra. Já falei, no meio desobedece. Então eles cultivam essa ideia que o Senhor pode adiar essa vinda indefinidamente. São mentirosos. Eles, na verdade, estão colocando esse evento como espetáculo ao mundo para continuar a ditar as regras do poder mundial. É isso o fato que está acontecendo. Bom, abençoados, estamos chegando ao fim desse episódio. Eu teria muito mais coisa a passar para vocês, mas o tempo já é passado. Então, se você aí está gostando realmente dessa série, deixa aí os seus comentários, porque isso me incentiva a buscar estes assuntos para basear vocês. Então, no próximo episódio, nós continuaremos a mostrar o que de fato significa a natureza da ressurreição dos mortos, visto que, quanto ao tempo, Emineu pode realmente ter se equivocado, e eu passei provas disso para você nesse episódio. Irmãos, somente para encerrar, esse pensamento futurista sobre a escatologia faz com que todos os escritores do Novo Testamento sejam uns mentirosos. Porque em todos os versículos referentes à segunda vinda de Jesus, nenhum deles fala que o fim dos tempos não estava assim tão perto como imaginavam. Então, abençoados, com essa eu vou ficando por aqui, tá legal? Pensem nisso. E graça e paz, e até a nossa próxima mensagem.